Então, vamos pensar em 1532, quando Martim Afonso já tinha chegado no Brasil, a colônia foi instituída. Só que daí você deve estar se perguntando, sabe, como assim a colônia foi instituída? Isso quer dizer que assim, colônia quer dizer povoamento. Então, a partir do momento que veio gente morar no Brasil, veio gente se fixar, o Brasil se tornou colônia. Daí, o senhor Martim Afonso, que trouxe colonos religiosos e uma mudinha de cana, o que foi bem legal pra gente depois, ele também instalou o regime de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias funcionavam mais ou menos assim. Ele pegou uma régua, pegou o mapa do Brasil, que ainda não era Brasil, na época era Vera Cruz, dividiu, pegou alguns conhecidos de confiança dele e nomeou eles para administrar esses feixes de terra. E esses pedaços de terra que esses caras recebiam, eles passavam para os filhos deles. Então era hereditário. Mas você deve estar se perguntando por que Martim Afonso instalou esse tipo de administração pro nosso Brasilzinho. É que, assim, esse regime de capitanias hereditárias já havia sido utilizado anteriormente. Então eles já sabiam como manejar isso. Já tinha uma certa ideia de como ia se dar o sucesso das capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias funcionavam, lembravam muitos feudos, a organização feudal. Então já era bem conhecido, né? Esse sistema também trouxe um baixo custo para a coroa portuguesa. Porque assim, é só você dar a terra para aquele cara e esperar que ele se dê bem com ela. Que ele consiga produzir, que ele consiga te dar dinheiro. E daí você, como coroa, você não tem tanta responsabilidade. O dinheiro não vem tanto de você, vem mais do donatário. Donatário são os donos das terras. Os donatários recebiam essas terras através de dois tipos de carta. A carta de doação, que dava a posse do donatário à terra, e a carta foral, que dizia os direitos e os deveres como donatário para com o governo, que seria a corte, né? A coroa. As terras que os donatários tinham eram chamadas de sesmarias. Sesmarias nada mais, nada menos é que os latifúndios, que a gente conhece hoje por latifúndios, que são grandes pedaços de terra. As capitanias hereditárias, elas serviram para várias coisas além da administração colonial. As capitanias hereditárias, elas povoavam o litoral e impediam invasores de vir. Porque como já tinha gente morando, não tinha como vir outras pessoas e tirar elas do aposento delas, sabe? Todavia, todo esse sistema de administração colonial deu super errado. Se teve uma coisa que deu errado, foi esse tipo de administração. Por que? Você deve estar se perguntando. Daí eu lhe respondo. Eles tinham muita escassez de recursos, sabe? Os donatários não tinham dinheiro suficiente para custear os latifúndios deles, para custear as sesmarias deles. Além de escassez de recursos, eles eram péssimos administradores. Eles não sabiam como lucrar aquela terra, não sabiam como organizar os funcionários, eles não sabiam de nada, eram péssimos administradores. Tinha um certo isolamento entre as capitanias. Tipo, um pedaço de terra não dialogava com o outro. Suponhamos que assim, aconteceu uma super tormenta em Minas Gerais. E essa tormenta está caminhando para São Paulo. Se Minas Gerais não falar para São Paulo o que está acontecendo, a gente vai ser pego desprevenido, né? Então, por isso que a gente precisa de uma certa comunicação. E isso não tinha nos regimes de capitanias hereditárias. Então, muita coisa dava errado por causa desse tipo de isolamento. A gente também pode apontar como um certo fator que levou ao fracasso das capitanias a distância que o Brasil tem de Portugal. Sabe, demorava 2 meses, 3 meses para um Manaus chegar no Brasil e dar uma carta da coroa portuguesa para cá. Então, imagina se algo deu super errado, se todas as plantas de cana-de-açúcar deram uma péssima colheita, daí você não tem lucro nenhum, não tem coisa para comer, sabe? Tá tudo um caos. E daí você tem que mandar essa notícia urgente para Portugal para eles fazerem alguma coisa. Daí 3 meses depois chega uma cartinha lá para a coroa portuguesa. E deles, vixe, vou providenciar X e Y coisas. Daí eles mandam essas X e Y coisa depois de 3 meses. Então até lá demorou 6 meses para o problema se resolver. Com certeza já tá todo mundo morto, já tá um caos. Enfim,
Viu como isso super contribui para o fracasso das capitanias hereditárias? Em geral, todas as capitanias hereditárias deram errado, exceto por Pernambuco e São Vicente. Pernambuco deu tão certo que tá aqui até hoje, né? Com todas essas indas e vindas das capitanias hereditárias, criou-se o governo geral. O governo geral surgiu para garantir a exploração e centralizar a colônia. Os primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza, Duarte Costa e Mendes Sá. Os governadores gerais tinham funcionários que o ajudavam a controlar algumas coisas. Tinha o cara que cuidava da defesa, ele era o maior capitão, ele era o capitão Mor. Tinha o cara também que cuidava das finanças, ele era o provedor Mor. E tinha o cara que cuidava da justiça, ele era o maior ouvidor, ele era o ouvidor Mor. Gostou dessas aulas? Caso esta tenham ajudado na prova, não hesitem em nos presentear com seu troféu joinha. No caso de termos esquecido algum conteúdo, ou explicado de um jeito esquisito, ou falado alguma besteira, não permaneça calado e denuncie nos comentários. Caso dúvidas sobre o conteúdo tenham se alastrado em sua mente, pergunte. Suas questões serão sanadas. Gratidão pela sua visualização e zaz a Deus!